Hoje, no domingo, a Casa de Oração Cristal, nesse Portal de Luz, oferece uma opinião dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Todos nós nascemos de um homem e de uma mulher que chamamos de pai e mãe. Eu não tenho filho, então eu vou ficar neutro. Então a opinião de hoje seria assim. É assim a prática da própria vida nos ensina. É mais fácil educar um filho ou cuidar de um pai? Então nós vamos começar com o nosso irmão Érico. Qual é a tua opinião? Você vem aqui na frente e diz para nós, da tua opinião, o que é mais fácil? Cuidar de um pai idoso ou criar um filho amado? Boa noite. Eu não tenho filho, né? Porque aconteceu, né, algumas coisas ali, só que às vezes as pessoas perguntam, mas vocês não têm. Eu acho que seria mais ruim quando a gente se programasse. Tipo assim, tu te programa para ter. Vamos ter, e tu tenta, e não consegue, né? Antes da gente se programar, da gente pensar, a gente foi sabendo que não podia ter. Daí, para nós, não foi assim aquele, sabe, aquele psicólogo assim, bem forte, entende? Só que... Foi mais fácil aceitar. Isso aí, justamente, foi mais fácil aceitar. Mas eu acho que não é fácil de educar. Porque assim, o mundo oferece bastante, as pessoas às vezes, né, bastante obstáculo, né, para os filhos. A própria lei está dando autoridade para os filhos, né? E assim, se tu conseguir educar o filho, de repente, do jeito que tu quer, daqui a pouco o filho vai cuidar bem do pai. Seria o meu entendimento, a minha opinião. Isso aí. E para que não ficasse contrabalançando, né, só os homens falando, eu quero também então que a Ângela, a nossa irmã Ângela, fala sobre o que as mulheres acham, como educar um filho, que elas mesmas guardaram esse filho no seu ventre, sentir os 9 meses de gestação em pensamento científico que elas passaram, e também como que faz para ser cuidada por um filho. Olha, criar um filho não é fácil. Nos dias de hoje, com uma mídia tão destruidora, com tantas informações falsas e erradas, às vezes o que você quer ensinar para o seu filho nem sempre é bem aceito. Então é muito difícil. Mas a gente, como mãe e pai, é a nossa luta diária para sempre encaminhar o filho, sempre para uma vida melhor, um caminho melhor, mostrando para eles o que é ter caráter, dignidade, e pedindo ao nosso Pai que está em segredo que ilumine tanto nós pais como eles filhos. Cuidar de um pai doente, idoso, também não é fácil. Por mais amor, carinho, gratidão que a gente tem pela criação que eles nos deram, pela vida que eles nos deram, também é bem complicado. Mas faz parte da nossa vida. Tanto nas dificuldades de cuidar de um pai idoso, doente, né? Como educar e criar filhos. Mas a gente está aí para isso. E a gente se prepara para isso todos os dias. Que sejamos iluminados, abençoados e que sempre o Pai Maior nos dê força para a gente enfrentar com força e coragem, com muita fé, as tempestades do dia a dia. É isso.
Continuando, o nosso irmão Pedro, ele vai falar a opinião de um homem que tem bastante filhos e até filhos postiços. Então, dentro disso, ele vai compreender, saiu cedo de casa, né? A importância de ser pai. Bem, meu nome é Pedro, eu tenho 2 filhas do coração e 5 filhos biológicos. Então é uma tarefa que eu não digo que seja difícil. Também, talvez não seja fácil para muitos, mas é simples. Porque se tu botar o amor na frente, em primeiro lugar, se tu assume a posição de pai, porque tu já teve lá na tua infância, tu veio da família com uma base. Eu venho de uma família de 13 filhos, eu sou mais novo. Eu saí de casa cedo para trabalhar, para estudar, porque tinha mais filhos em casa e não tinha lugar para todo mundo ficar trabalhando em casa. Eu me dispus a meus pais, meu pai que já é falecido: pai, o senhor quer que eu fique com vocês? Não, meu filho. Tem os outros que já moram aqui a vida toda. Segue teu caminho e vem me ver quando possível. Ele faleceu. Agora no Natal ainda fui ver minha mãe com 93 anos. Tem meus irmãos que cuidam dela, os outros irmãos que moram perto. Aí eu me dispus de novo. Tu quer que eu venha? A senhora precisa de mim? Quer que eu... Então daí ela me dispensou por enquanto disso. Só que aquele amor que ela passou para mim, aquela educação, mesmo nas dificuldades, mesmo naquela época, lá dos anos 70 que eu nasci, com pouca estabilidade, não tinha luz elétrica, não tinha comunicação, ela sabia sempre o que estava fazendo, porque ela mesmo não sabendo ler, formou filhas professoras. E essa educação, graças a ela, eu consegui absorver. E quando eu formei a minha família, eu assumi, como eu falei antes, 2 filhas do coração e tive mais 3 filhos. Hoje temos netos. Então daí o amor é uma das coisas incondicional que tu tem que manter. Tem que ter 2 coisas. Disciplina, tu tem que ter. Em momentos, tem que ter um pulso firme. Em momentos, tu tem que ter um coração enorme para, da maneira que a família vem, com as suas dificuldades, com os seus aprendizados. Que família não é só um mar de rosa, que é tudo bem, tudo bom, tudo festa. Não. Tem momentos que tu tem que puxar a orelha do mundo, tem que dar um conselho, mas nunca esquecendo de um abraço. E eu sempre tive, na minha família, com meus filhos, uma coisa de conversar. Uma coisa que eu nunca abri mão foi de a refeição, principalmente o almoço, na mesa. Não importa se estava os 5, se estava 3, se estava 2 ou 1 com nós. Sempre arruma a mesa, faz é sagrado a hora da refeição, principalmente do almoço. Então, eu fico muito grato de ter essa experiência. Eu fui bem novo quando aconteceu que eu assumi a minha enteada. Só que isso para mim não foi nem um peso, nem uma dificuldade, porque o que eu tinha dentro para oferecer era maior do que eu achava. Então, no aprendizado da vida, eu sou muito grato, eu agradeço e abençoo todas as famílias, que cada uma é diferente da outra, mas todas são família. Uma formada menor, outra maior, outras com, quem sabe, 100 filhos, mas que tem netos, que tem, quer dizer, sobrinhos, que têm afilhados, que se tornam pai do mesmo jeito. E nem sempre ser pai é só biológico. Do coração também é a responsabilidade de ensinar e de cada vez mais ser com que o amor floresça e assim tudo continua bem. Obrigado. Continuando, a nossa irmã Naura vai falar também com mulher, que é educar e também como honrar seus próprios pais. Bem, educar os filhos não é fácil, ainda mais no dia de hoje, né? Que é tudo muito complicado, mas a gente sempre com amor, com carinho, a gente sempre conversando, a gente consegue chegar lá. E quanto
posso dizer tanto assim que é cuidar do pai, com a mãe, porque eles já foram muito cedo, né? Faz tempo. Mas o tempo que deu, a gente cuidou. Mas também não é fácil. E os filhos, a gente sempre faz o possível. Às vezes eles não querem escutar, mas isso a gente sempre tem a paciência, o carinho e a atenção para a hora que eles precisarem, a gente está disposto a ouvir. É Isso. Então, para continuar, então, a opinião de cada um sobre como trazer os filhos para este mundo e como honrar nossos próprios pais, a opinião do bispo, do Cláudio, vai falar. É importante essa opinião dele hoje. Boa noite. A minha explanação, de repente, vai ser um pouco falha, né? Como eu não tenho filhos, então alguns vão me entender, outros não vão me entender. Mas tive o privilégio de receber a graça de 28 afilhados, onde eu acompanhei o crescimento, a educação deles, quando possível dei minha opinião. Tá? E realmente, criar um filho é complicado, mas a gente tem que entender o seguinte: hoje criar um filho, se eu tiver dificuldades, eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar explicação, eu vou atrás de resoluções para facilitar a criação. Aí eu vejo a parte do pai. Meu pai não me criou. Ele teve os motivos dele, saiu de casa, eu pequeno. Me criei sem a presença do pai. Mas, no final da vida dele, ele me procurou, ele precisou. E aí eu vi a dificuldade. Somei. Eu não tenho filhos, como eu já disse, mas filhos tu molda a tua maneira, ou tenta moldar, mas a maioria consegue moldar a sua maneira. E pais, gente, eles já têm caráter formado, a maneira deles formada e não tem o que mudar. Então aí entra a dificuldade. Porque não é fácil tu mostrar um caminho e ele querer ir por outro. E isso acontece. Então assim, ó, é complicado, mas é viável. A gente tendo fé, perseverança, muito amor, apesar dos pesares, que a gente tem que ter um amor pelo pai e pela mãe, independente do que aconteceu, porque eles nos criaram, eles nos deram a vida. E isso a gente tem que honrar. A gente consegue. Então assim, ó, acho dificuldade na criação de um filho, dificuldade no cuidado, né, de um pai. Praticamente, eu até acho assim que fica no mesmo patamar. Claro, gente, cada um tem um caminho, cada um tem uma dificuldade. Mas, volto a insistir, na fé, perseverança, a gente consegue. Fiquem na luz. Continuando, a nossa irmã Aline vai falar também sobre a opinião dela, sobre os seus próprios pais e dentro da realidade que ela compreende sobre ser filha. Boa noite. Meu nome é Aline. Não tenho filhos, não, por problemas de saúde não posso ter. Mas a minha opinião sobre hoje, no tempo de hoje, não é fácil. Se tu não tem conhecimento, se tu não tem amor, se tu não tem paciência, se tu não saber conversar com os filhos, eles, né, pegam cada vez caminho errado. Então, tem que ter amor, paciência e conhecimento
e conversar. Em relação aos pais, acho que a gente tendo amor e paciência, a gente vai longe. Porque o amor, ele envolve muitas coisas. Então, a gente tendo amor, a gente vai longe. Então, continuando a opinião, o nosso irmão Paulo Boita vai falar sobre como educar um filho e como, digamos assim, ver os seus próprios pais na opinião dele. Boa noite. A minha opinião sobre criar um filho criar um filho assim é muito complicado hoje em dia por causa da evolução que nós temos hoje. Então o que a gente pode fazer, eu como um pai, o que eu faço é dar conselhos e conversar, explicar o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, a gente cria os filhos para o mundo, mas a gente se preocupa quando sai, quando volta tarde, não dá notícias. Mas daí é que tá, a gente tem que ter fé no Cristo, tem que confiar, tem que acreditar que as orações que a gente faz, que nem quando eu faço as orações para meus filhos, eles estão protegidos, aonde a gente não está. Porque o que a gente pode fazer quando eles estão perto é aconselhar, porque depois que ficam maiores, eles não escutam mais a gente. Então, o que o pai ou o que a mãe está falando, isso é bobagem, não vou dar bola. E aí sai. Então, eu acho que é isso aí. E sobre criar um pai, e sobre cuidar de um pai, isso eu não posso dizer, porque eu também me criei sem pai. Meu pai faleceu, eu tinha apenas 1 ano de idade. Mas eu sempre honrei a minha mãe como pai e mãe, até o dia que ela partiu também desta vida. Sempre honrei ela, sempre obedeci. Então, eu acho que isso aí eu acho que é isso. Continuando, uma opinião de uma mulher que tem uma visão futurista, a nossa irmã Camila vai falar como educar um filho ou muitos filhos e como lidar com seus próprios pais. Eu acredito que a relação da maternidade, ela não é um relacionamento leve, porque é uma oportunidade que a gente tem de se identificar. A gente traz muito a nossa criação e a gente tende a repetir isso com a criação dos nossos filhos. Eu acho que eu aprendi muito a ser filha depois que eu me tornei mãe. Eu entendi muitas coisas que meus pais passaram, ou muitas coisas que meus pais tentaram nos passar, me ensinar para mim e para minha irmã, com as limitações, com o que tu acredita, com o que tu gostaria que acontecesse, e que muitas vezes, por falta de conhecimento, tu não consegue fazer com que aquela ideia realmente evolua, ou que a gente coloque aquela ideia dentro da criação do filho. Os meus filhos ainda são pequenos, eu tenho uma longa jornada ainda com eles pela frente, mas a maternidade, ela requer atenção, ela requer respeito pelos aqueles dois seres que a gente assumiu esse contrato, né, no plano espiritual antes de vir para a Terra. Respeito a esses contratos, com carinho, com atenção, para que a gente esteja realmente com a mente e com o coração conectados neles, entendendo, tentando antecipar, às vezes, algum pensamento, algum direcionamento, trazendo a nossa experiência enquanto filhos, usando isso em prol da evolução do crescimento deles, tanto físico quanto espiritual. Eu acho que a atenção, ela ainda vem antes do amor. Eu acho que é necessário. Enquanto filha,
Eu acho que eu ainda estou aprendendo, eu acho que a minha estada aqui vem muito nessa busca de me autoconhecer, porque meus pais ainda são jovens, são fortes, são saudáveis, eles não requerem nenhuma atenção, nenhum cuidado meu hoje, eles não exigem isso de mim, de um cuidado, mas eu preciso sim me preparar, porque esse dia vai chegar, né? Então, como eu também consigo fazer isso entendendo, respeitando as limitações deles, respeitando a crença deles, respeitando o ser individual que eles são. Não tentando mudar, não tentando educar, eu não posso educar os meus pais. Eu tenho que respeitar, aceitar e fazer o que está dentro das minhas limitações para que eles tenham uma velhice mais tranquila, mais saudável, com o mínimo de sofrimento. Eu acho que esse é meu papel enquanto filha. Continuando, nosso irmão Juliano vai falar sobre o que é ser um homem, pai, e como um homem cuidar do seu próprio pai. Boa noite, meu nome é Juliano. Sobre a educação de um filho, pois eu já sou vô também. E sendo vô, tu também é pai. E educação de um filho, para tu educar ele, nesse momento que a gente tem hoje, de repente eu educaria o meu filho diferente hoje. Como eu eduquei eles. Naquele tempo que eu teria que educar meus filhos, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. A minha história que eu tinha quando eu tinha filho pequeno era uma história diferente. Não é a história que eu vivo hoje. E isso aí, de repente, eu errei também na educação dos meus filhos. No momento que eu vivi. Foi um aprendizado, eu tive que viver aquele momento que eu vivi. Mas eu sempre dei amor aos meus filhos da minha forma. Mas eu não sei se era a forma certa que eu dei. Não sei se era assim que eu deveria ter educado eles, tratado eles. Só que uma coisa eu sempre digo, para um filho, a gente dá amor, educação, carinho, que ele tenta ser no mundo uma pessoa honesta, não mexe no que não é deles, não tire nada que é deles, seja uma pessoa correta, trabalhadora, porque isso é um aprendizado bom para um filho, o pai que consegue passar isso com um filho, e um filho se torna uma pessoa assim, já é gratificante para um pai. E sobre cuidar de um idoso, de um pai, de uma mãe. Eu perdi minha mãe muito cedo. Também no momento que eu não estava preparado. Foi um choque muito grande. Ali eu comecei a construir a minha vida, construir de novo de forma errada. Depois eu me procurei a me ajudar, com ajuda assim, né? Espiritual, e eu conseguia resolver minha vida. Então hoje, eu tenho um pai idoso, e ele está precisando da minha ajuda. Demorou para me enxergar que eu tenho que ajudar ele como filho, não importa como ele me educou, como ele me criou, o homem que ele fez de mim ou que ele não fez, mas ele me botou ao mundo. Ele me deu os primeiros passos. Então eu sou não obrigado. Eu sou, o que eu recebi dele, tudo que eu recebi de formas boas ou ruins, ou que ele me acrescentou ou não acrescentou, eu não posso fazer isso por ele sem acrescentar na vida dele. Eu não posso diminuir ele. Então eu tenho essa tarefa, eu vou conseguir fazer essa tarefa, né? Porque eu vou ficar velho também, já não sou mais jovem, né? Demorou eu ter uma consciência do que é o certo e o que é o errado. Às vezes a gente dá um deslize, porque todo mundo erra. Às vezes a gente está tentando acertar e erra, né? Tentando fazer o bem erra. E então eu vou fazer o impossível para cuidar do meu pai, porque um dia eu vou precisar de cuidado,
Porque se tu não cuidar bem de um velho, tu vai ficar velho também, alguém não vai te cuidar bem também, daí tu vai sofrer a mesma coisa que o teu pai ou a tua mãe sofreu. Então, eu agradeço por ele ter me botado no mundo, ter me criado da forma que ele me criou, né? E me tornei um grande homem porque fiz muita coisa errada, mas também fiz muita coisa certa. E me cobrou muito, às vezes até demais, porque eu nunca fui de maltratar um filho, né? E às vezes a gente maltratando um filho, a gente deixa o filho contra a gente. A gente tem que educar o filho da forma mais correta que seja. Porque hoje tem muitas leis, hoje se tu fizer alguma coisa, tu continua, tá errado, mas tá certo. Porque um filho pode ir para a rua fazer um monte de coisa, mas não pode trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, hoje estou com 50, continuo trabalhando, e isso eu dou valor ao meu pai, que ele desde novo me deu serviço. Tu tem que trabalhar, tu estuda se tu quiser, é da tua vontade. Agora trabalhar, tu tem que trabalhar para que tu tem que andar com as tuas próprias pernas, para tu não no futuro um dia ter que mexer no que não é teu, para tu sustentar a tua vida. Então nessa parte aí eu sou grato a isso. E sempre digo assim, que todo pai que conseguir ter um filho ao redor dele, né, que ele não faça nada de errado para os outros, ele já é um grande pai. Para encerrar então a opinião dos nossos irmãos e irmãs, o Paulo Roberto vai falar a opinião dele, o que é ser um filho. Bom, na parte dos idosos, eu tive a felicidade de me criar com bastante mais gente mais idosa, com vizinhos, e como eu gostava muito de cavalo, sempre aprendi a domar com os caras mais velhos, assim, mais idosos, que tinham muita experiência. Só que chega uma certa altura na vida que o idoso não tem valor nenhum mais. E às vezes é ali que tem um lugar para te ter um aprendizado. E na parte de cuidar deles depois é uma coisa mais complicada, porque eles não querem mais aceitar muitas coisas que não são mais do jeito deles. E de repente, se tu fazer uma sugestão, alguma coisa, tu pode mexer no lado psicológico que pode até deixar eles mais abalados. Mas eu acho que no mínimo depois da velhice é ter um conforto bom para viver e ter uma atenção. Não precisa nem às vezes ser do filho, não, de qualquer pessoa. Que a gente tem que dar uma atenção para uma pessoa melhor, até para atravessar a rua, e a gente acaba esquecendo. E não é fácil, eu acho, que cuidar de um idoso. Para mim, é mais difícil que a parte das crianças. Porque uma criança, quando é pequena, está na inocência, e se tu tiver já um bom conhecimento de vida, pegar teu filho, jogar bola, nadar, andar a cavalo, acreditar nele que ele pode fazer grandes coisas, mais coisas que tu até mesmo fez, isso vai ajudar bastante na criação dele, para lá no futuro ele não ter nenhum problema e se sentir confiante dele mesmo que ele pode fazer alguma coisa. Obrigado. Então, a opinião dos nossos irmãos e irmãs aqui, eu queria falar uma coisa mais séria, né, hoje sobre, além dessa opinião do filho e do pai, sobre o egoísmo e o individualismo. Está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro de um grupo de oração também, e olhar só para mim. E olhar só para mim, nós estamos na era de Aquário, a era da liberdade. Que liberdade nós temos com tanta informação vazia? Poderia chamar a era atômica, porque tudo é do futuro. E tu precisa ser muito forte, muito valente, praticar muitas coisas com as suas próprias mãos, para ter o livre-arbítrio, a livre escolha de fazer a coisa da era da liberdade. Liberdade, a liberdade de receber a graça e o poder do Espírito Santo. Tu tem a liberdade, se tu se deixar se elevar pelas informações que tiver, pelas coisas atômicas que tem no nosso contemplado pelos olhos humanos,
você não tem liberdade de nada, e sim é um escravo psicológico, emocional, sentimental. Praticar o que a gente está fazendo hoje, pouca gente se interessa, pode contar quantas pessoas tem aqui. Alguns no canal de oração vai dar uma espiadinha, né? Se é uns 10 minutos mais, eu não posso perder muito tempo olhando uma oração, que eu posso fazer mesmo, né? Mais que 10 minutos. É para ver que as pessoas não têm tempo de receber algo que vai te engrandecer fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, mas eu vou me perder, talvez, nos encantamentos sobre jogos, loterias, sobre perder a minha própria vida, se esvaziar nas coisas atômicas. Então, essas orações de hoje é só para mostrar que já estão pisando em cima dos problemas familiares. Todo porto seguro de qualquer homem, qualquer mulher, grande ou pequeno, que esteja na base da pirâmide. Não existe outra base maior que a própria família. Os rejeitados, aqueles que digamos que os pais escolhem como símbolos, como os ídolos que gostariam de ser e que não conseguiram ser, então se espelham nos próprios filhos ou filhas. Então, porque eles se desencantam, se anulam para incentivar que os filhos façam aquilo que eles não fizeram. Mas voltando para o lado pessoal, nessa abertura de consciência, sem julgar nada, só para compreender a própria vida, a sua própria família, a própria existência, o seu próprio ensinamento sobre quem é Jesus Cristo, quem é o Cristo cósmico, o que é o poder do Espírito Santo. Essas perguntas são importantes bastante, porque, digamos assim, é nesse envolvimento, nessa voz de luz que tu se permitir ser abençoado pela tua escolha. Eu te ofereço a graça do poder do Espírito Santo. Tu recebe. Até que ponto ela conseguirá ficar sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, sobre o seu lado de entendimento, de ser abraçado, amado pelo amor divino. Então, essa colocação não é minha, mas é assim que nós aprendemos, dando os passinhos para frente, com a palavra simples, com as pessoas de boa vontade e sentimento, dentro daquilo e que ele se permite sair do seu conforto pessoal para compartilhar como uma família. Isso seria para nós o teatro cósmico, a felicidade de receber o poder do Espírito Santo, de compartilhar a vida. Então, como já tomamos bastante o seu tempo, nós vamos fazer algumas orações para que você seja abençoado e que comece a sua própria semana com estímulo, com a alta esperança, autoconfiança, de acreditar em si. De acreditando em si mesmo, a energia sobe, o campo de energia pode aumentar em volta de si. E você fará coisas grandiosas e vai atrair aquilo que realmente pensou, mas não chegou. Potência do Rei. Colocai-vos sobre o pé esquerdo, de minha mão direita, glória e eternidade. Tocai meus membros, e pelas vias da vitória, misericórdia e justiça. Sede o que o esplendor de minha vida, inteligência e sabedoria, dai-me a coroa. Espírito Malsut, conduzi-me entre as duas colunas sobre as quais se apoia todo o edifício do templo. Anjos de Nesate, de Ode, afirmemos sobre a pedra cúbica de Jesus. Ode do Lael, Agibor, Altifer, Binel, Seu e Amor, o Alcamel, Sanialu, Seu que tu és, que tu serás. Ó, que tevas quem estimino de Sadai, que Elohim seja minha força e de Adonai, Beni, Elohim seja meu irmão e meu filho. E pelas virtudes de Sabaiot, Elohim combatei por mim no do Tetragramaton, Malaquim protegei-me em nome de Ode e Vaie, Serafim depurai meu amor em nome de Eloá, Asmalim iluminai-me com os esplendores dos Elohim da Shekinah, Alim obrai, ufirim, girai, resplandecei, Ajot, Akadosá, gritai, falai, rugimos de Kadosh, 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 Sadai, Adonai, Jot, Shavá, Elie, Serie, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Em nome do Altíssimo Deus, eu sou o que eu sou, nossos amados deuses Pai e Mãe, nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso amado Arcanjo Miguel, as nossas amadas legiões de luz, a nossa amada Eloastre São Germano, nossos amados senhores dos 7 raios, nosso amado Mahashua, toda a hóstia sensuosa, pelo poder do perdão do amado Cristo cósmico. Sejamos abençoados aqui agora pelo poder do Espírito Santo, exaltando o Cristo. Yeshua, 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 Luara, Kodosh, 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 Luara. No teatro cósmico, a felicidade, a alegria faz parte do poder do Espírito Santo, como a inocência de uma criança brincar. Então, até hoje, nenhuma digamos assim, congregação, ou religião, ou cristianismo, ou budismo, não cantou a Ave Maria. Só cantou o Ave. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto, vosso Filho amado, bem Jesus. Rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora na nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte, a morte, a morte. Om Trambakaya Jamaye Surdimpusti Vardanam, Uruva Rukamiva Bandanai Kimichorkiya Manritak. Om Trambakaya Jamaye Surdimpusti Vardanam, Uruva Rukamiva Bandanai Kimichorkiya Manritak. Om Trambakaya Jamaye Surdimpusti Vardanam, Uruva Rukamiva Bandanai Kimichorkiya Manritak. Om Trambakaya Jamaye Surdimpusti Vardanam, Uruva Rukamiva Bandanai Kimichorkiya Manritak. Então nós vamos fazer o abraço cantando o Ave. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave,
abençoar Volmir de Vargas, Luiz Carlos Alves, Jandrei Vinícius Nunes, Diego da Silva, Elisandra Fogaça, Edgar Nunes, Elvis Fernandes da Silva, Wellington Funcionário, Ivone Correia, Patrícia Michele Oliveira Paiva e César Mioto, Dircele Bueno, Marcos André Neves, Gilmar da Rosa, Fábio Bueno, Lucas Bueno, Maria Claudete Silva da Rosa, Sônia Ouro, Fabrício Ouro Vidal, Alcimar Carlos Vidal, Dionis Libera Ouro, Aldério Ouro, Luiz Antônio e Lúcio de Vargas, Marília da Silva, Luana de Vargas, Marileia Vargas, Letícia Martins Alves, Romeir Ricardo Lam, Elisete Pigos, Alcenir Machado Rodrigues, João Fernando Peters, Simone Peters, Jonathan Daniel Peters, Ângelo Gabriel Peters. Amigos, familiares e inimigos, através do portal de luz, a casa de oração cristal, abençoe em nome de Deus Pai, Deus e Espírito Santo, em nome de Deus Pai, Deus e Espírito Santo, em nome de Deus Pai, Deus e Espírito Santo. Pelo sangue do Cristo, pelo sangue do Cristo, pelo sangue do Cristo, pelo amor do Cristo, pelo amor do Cristo, pelo amor do Cristo. Que assim seja, minha amada eu sou, que assim seja, minha amada eu sou, que assim seja, minha amada eu sou. Amém, amém e amém. Vamos cantar para encerrar o Faraó. Em 4 amém. Faraó.